Você vai entrar em detalhes, se você vai causar indignação, se você vai deixar aquela coisa que necessariamente precisa de um selo para pessoas sensíveis, que está falando a respeito de algo que de repente vai gerar um gatilho ali. Então você vai. Olá, eu sou a Meg Brusaroski e quero conversar com vocês sobre algumas questões que estão relacionadas aos temas polêmicos na literatura. Então, respondendo à primeira grande pergunta quando a gente fala de tema polêmico é se pode escrever, se pode trabalhar com temas polêmicos e como que isso é recebido ali pelo mercado editorial, como que isso é visto. Então, em relação a poder trabalhar, sim, a resposta é sim. Você pode trabalhar com temas polêmicos. Como que isso é percebido pelo mercado editorial ou como isso é visto através dos leitores, aí é uma outra história. Primeiro você tem que entender se aquilo que você está escrevendo, se aquele tema polêmico que você está trazendo tem a ver com o público que você está trabalhando. Eventualmente você já escreve, você já publica, tem material digital lançado, tem material físico publicado, mas você está mudando aí o tema, está mudando o gênero que você quer trabalhar, ou realmente quer trazer um tema polêmico que está dentro do gênero que você já escreve, mas você precisa entender como que seu público vai recepcionar isso. Você tem público para aceitar esse tipo de polêmica que você vai levantar? Eventualmente você está falando ali sobre escravidão, ou de repente você está falando sobre abuso sexual, ou de repente você está entrando para outras questões, como por exemplo, está falando de pedofilia. Então você vai ter um público que vai ler a respeito disso, que vai querer, dentro do gênero que você já apresenta, ou dentro do tema que você já trabalha, entender mais a respeito disso, ou levar personagens que estejam relacionados a essas questões. Vai fazer sentido para o seu público? Então é algo que você tem que levar em consideração. Se ok, mesmo que não faça sentido para o seu público, e você quer mudar, você precisa falar algo, tem uma crítica social a fazer, ok, você vai começar um novo público, talvez aquele que você já tem não goste, mas você vai ali cativar outros leitores e vai começar como se fosse do zero. Não tem problema isso, mas é interessante que você saiba, que você esteja ciente que é possível. Não é porque você já tem leitores que eles vão continuar fiéis àquilo que você escreve. Eventualmente você vai escrever alguma coisa que talvez não agrade. Então é importante você compreender se os leitores que te acompanham é o tipo de leitor que vai gostar de ler a respeito de algum tipo de assunto mais polêmico. Dito isso, outra coisa que você precisa saber é que dentro da legislação brasileira a gente não pode estar escrevendo a respeito de um assunto de forma que ele ali motive as pessoas a fazer alguma coisa errada, alguma coisa negativa, alguma coisa que é criminosa. Então, por exemplo, você não pode sair por aí incentivando as pessoas a praticar pedofilia ou incentivando as pessoas a cometer algum tipo de abuso sexual ou qualquer outra coisa, qualquer outra ação que seja um crime. Você não pode escrever incentivando as pessoas a fazer. Isso é contra a lei. Então é importante que você também tenha esse conhecimento, que você consiga aí entender por onde você vai caminhar para a sua história. É claro que quando a gente fala de assuntos polêmicos e quando a gente fala de escrever a respeito deles, até o fato de comentar, até o fato de vir aqui tentar explicar é polêmico, porque cada palavra precisa ser interpretada da maneira correta. Então, deixa eu colocar algumas diferenças aí. Entendeu se o seu público está apto a receber um material que é mais polêmico, que vai tratar ali de assuntos um pouco mais voltados a críticas sociais? Entendeu isso e tá ok para você? Passa para a próxima fase. Percebe que se você está escrevendo alguma coisa que vai motivar ou que vai incentivar algum tipo de crime, você já sabe que isso daí é uma furada, não vai rolar, você vai ter um problema seríssimo em relação a isso. Está incentivando as pessoas a cometerem algum tipo de crime. Entendeu tudo isso? Agora a gente vai para uma outra parte. E é aqui que a gente começa a separar algumas questões e até levantar outras aí quando fala em literatura com temas polêmicos. Você pode ter na sua literatura um personagem que está totalmente envolvido com questões de pedofilia. Não é que não pode ter esse personagem. O que na lei não permite é que você incentive
esse crime, você não pode estar incentivando ali na sua literatura esse crime. Você pode estar levando para sua história, por exemplo, uma ação terrível que está relacionada à violência sexual. Então você pode estar lá colocando na sua história, você vai entender ali o quanto você vai falar a respeito disso. Se você vai entrar em detalhes, se você vai deixar só subentendido, você vai compreender como você vai trabalhar, mas pode levar para sua história. Não vai incentivar, mas você pode levar um personagem que vai passar por isso, ou um personagem que vai cometer esse crime. Não é que não pode levar para a história, tá? Ok. Eu poderia estar continuando aqui nos exemplos, tudo que está relacionado a questões polêmicas. Poderia estar seguindo aqui nos exemplos, mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero que você perceba como autor é o seguinte: essas informações, esses acontecimentos, eles cabem na sua história? Porque vamos lá, recapitular, dar passos e passos atrás. Tive uma grande ideia. Eu quero contar, eu quero falar a respeito de determinado assunto. Dentro desse assunto tem uma questão ali que é bem polêmica. Faz sentido para a história que você conte em detalhes? Faz sentido para a história que você entre ali em várias questões investigativas, como as coisas acontecem, por que é desse jeito? Tá lançando ali um monte de informação, tem a ver com a história que você está contando? Se tiver a ver com a história que você está contando, ok, você permite isso daí. Agora, se você está contando uma história que não tá ali, não é exatamente esse o ponto, a unidade temática não é essa questão polêmica, mas você precisa ter um momento polêmico dentro da história, então a visão é diferente. Então, cada autor vai percebendo aí se ele precisa entrar a fundo em cada um dos detalhes ou se a história dele pede para que ele só comente a respeito. E eu não tô falando que dentro da literatura, quando a gente trata temas polêmicos, que todo mundo tem que passar ali como se estivesse passando manteiga no pão. Não é isso que eu tô falando, muito pelo contrário. Eu tô dizendo que você precisa compreender a sua história, porque acontece ao contrário. Você tem uma história que você levantou uma bandeira, tá tratando de uma questão muito polêmica, mas quando chega nas vias, de fato, a gente percebe ali que o autor não teve toda a habilidade. Não é uma questão de colocar uma cena que vai ser ultrajante ou uma cena que vai causar um impacto assim que você vai passar mal só lendo aquilo lá, você vai falar, meu Deus, por que isso? Não é isso. O autor está falando sobre algo, então ele vai trazer questões relacionadas àquilo, mais pesadas e mais brandas. Ele vai entender ali de acordo com o que ele está escrevendo. Isso é fundamental, porque senão você erra a mão. Numa história que é um pouco mais sensível, você está colocando coisas ali que não vai causar sensibilidade nenhuma. As pessoas vão ler e vão falar, mas espera aí, o que era exatamente isso? Em histórias que você estava passando de uma maneira muito mais tranquila, de repente você coloca lá uma cena que não havia necessidade de entrar em vias de fato. Então você vai compreender o quanto você leva dessa polêmica para a sua história de acordo com a história que você quer contar. Você precisa ter esse tato, essa percepção em relação àquilo que você está escrevendo, em relação ao público que vai atender, que vai receber aí a sua história. Será que eu preciso falar de novo que não existe uma proibição em relação aos temas polêmicos, contanto que você não esteja incentivando na sua literatura pessoas a praticarem aquilo? Será que eu preciso ficar falando isso o tempo todo? Eu não quero que fique mal interpretado essa questão. Você vai levantar, você vai levar para a sua história uma unidade temática e vai entender de acordo com aquilo que você quer trabalhar, até quão fundo você vai naquela questão, até quão fundo você vai levar aquela história. Se você vai entrar em detalhes, se você vai causar indignação, se você vai deixar aquela coisa que necessariamente precisa de um selo para pessoas sensíveis, que está falando a respeito de algo que de repente vai gerar um gatilho ali. Então você vai perceber esses detalhes, até onde você precisa ir para colocar as informações na história. Se é mais brando, se é mais pesado, você vai decidir aí de acordo com o seu público, de acordo com a editora que você trabalha, de acordo com a publicação que você faz, se é digital, se você vai ter que colocar alguma informação que para leitores, cuidado com leitores sensíveis, como você vai fazer essa história. Então, são detalhes aí de percepção que eventualmente o autor passa despercebido, então vale estar lembrando e reforçando. Agora, quando a gente está falando de temas polêmicos, a gente está muito relacionado à crítica social.
toda literatura tem um traço ali de crítica social, inclusive aquela que o autor fala, imagina, não, eu tô de boa com tudo, sabe? Pra mim tá tudo tranquilo, eu só quero contar uma história para entreter. Isso está muito conectado à premissa que você vai trabalhar. A premissa, ela tá conversando direto com o seu leitor. Por que você está escrevendo essa história? Porque você trouxe esse tema. E aqui no caso a gente está falando de temas polêmicos, mas poderia ser qualquer outro tema. Cada autor está levantando questões que para ele geram uma indignação e vai contar a sua história. Vamos imaginar que a gente está dentro da fantasia e de repente ali o autor colocou um grupo de mulheres que é sequestrada, ela é levada para um outro reino e são tratadas ali de uma forma diferente do que é convencional. Então ele está levantando questões sobre essa indignação em relação à mulher, né? O fato de saírem de lá, de serem retiradas ali da sua casa. Então existem várias metáforas que podem ser trazidas a partir desse princípio. Então sempre tem uma premissa relacionada, inclusive quando o autor não percebe. Ele está contando aquilo porque ele está falando a respeito de algo, ele está se pronunciando a respeito de algo. É claro que para alguns autores a crítica social é mais evidente. Assim que você passa pela literatura, você tem certeza sobre o que o autor quer tratar, e outros tratam isso de uma maneira mais tranquila. Agora a gente passa por literaturas que são polêmicas, mas, gente, a gente passa por esse tipo de literatura e compreende que elas são necessárias. Então, a crítica social que está sendo feita pelo autor, a visão que ele está colocando em relação àquela polêmica, em relação àquela questão, é uma visão que quem está lendo, o leitor que está passando por aquele tipo de literatura, está gerando ali uma reflexão, está gerando uma indignação, uma ação posterior. Então, por exemplo, se a gente começa a falar sobre as crianças que são retiradas de suas famílias, crianças que são ali vendidas, né? Crianças que de famílias pobres aqui no Brasil, que de repente são vendidas ali, sei lá, de repente para Coronel, sei lá, são vendidas, retiradas da sua casa e a gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. Se você está acompanhando a visão dessa criança, se você está ali acompanhando o que vai acontecer, então isso gera uma indignação e gera uma reflexão e muitas vezes gera uma ação em relação a isso. Então existem temas polêmicos, eu coloquei só esse exemplo aqui como um traço, mas existem muitos outros. A gente tem que falar a respeito, tem que fazer as pessoas refletirem ou entenderem aquilo de uma forma diferente. Se a gente está falando sobre as questões de perseguição, seja uma perseguição em relação aos homossexuais, seja uma perseguição em relação a pessoas que são religiosas, se você está levando um ponto de vista em relação àquilo, é importante que outras pessoas leiam para compreender, será que é certo isso? Será que é errado? Será que precisa acontecer dessa forma? Porque a gente tem histórias e histórias e histórias de situações aí que acontecem umas seguidas das outras e são terríveis, são tristes demais e não haveria necessidade de ser dessa forma. Então é importante ali que vários leitores compreendam que tem uma visão diferente em relação àquele tema polêmico. Será que se você colocar o leitor dentro da pele daquela pessoa que está vivendo aquele sofrimento, será que ela não vai ter uma percepção completamente, uma visão diferente do que é aquele mundo, de como é viver em relação a isso? Imagina que você criou uma história e de repente nessa história você tem um plot que você vai fazer a troca. Muitas e muitas vezes a gente já viu isso no audiovisual e a gente já viu isso dentro da literatura. Pessoas ali que estão trocando, né, de corpo e de repente sua mente vai para um e a mente do outro vai ali para outro corpo e vão começar a viver ali aquele cotidiano do que é aquela vida. Então a impressão que você tem em relação ao outro é diferente quando você está vivendo a vida daquela pessoa. E se você passar por uma literatura que vai para esse caminho, e se você mostrar realmente o que acontece, se você for fundo no assunto, será que aquela pessoa que está acompanhando, será que aquele leitor não vai ter uma visão diferente? Não é uma visão necessária, não é uma percepção ali, pra que isso, né? Por que acontecer dessa forma? E a gente tem vários temas aí que se encaixam nessas questões, que podem ser trabalhados ali na literatura. Então existe sim temas polêmicos que são necessários, né? A sociedade precisa ouvir e saber a respeito disso. Para ser bem sincera, eu não sei se encaixa nessa questão do polêmico, mas eu acho que vale a pena apenas fazer o comentário simples quando a gente faz algum tipo de acusação. Então você começa a escrever a história, você traz uma pessoa da realidade, uma pessoa que existe, com um nome, com um CPF, você leva para aquela história
e você faz algum tipo de acusação. Então, trabalhar um tema polêmico onde você traz alguém que realmente existe, alguém que está aí na vida real, ou algum tipo de empresa, e levar para sua história e fazer acusações, é um tema polêmico que você está trabalhando ali. Existe a possibilidade dessa pessoa, dessa empresa te processar. Isso eu não sei nem se havia necessidade de comentar aqui, porque esse é um fato. Se você falar mal de alguém, se você fizer alguma acusação e não tiver prova a respeito daquilo, é bem provável e bem possível que a pessoa te processe e você vai ter uma dor de cabeça em relação a isso. Não significa que você não deva fazer, significa que se você tiver provas em relação àquilo, é possível que seja feito, mas saiba que quando você está denegrindo a imagem de alguém, de alguma marca, de alguma empresa, pode ser que isso vire contra você. Se não tiver prova, vai ser uma grande dor de cabeça. Então, vale aí ter o cuidado em relação ao que você está falando. Se você quiser trazer algumas questões, por exemplo, aconteceu com uma determinada empresa, e aconteceu em algum lugar, vamos imaginar que você está falando sobre assédio. E você trouxe uma história que você ouviu de uma amiga que trabalhava em determinada empresa e aconteceu um assédio ali e ela acabou sendo mandada embora ao invés do assediador ser ali retirado do quadro de funcionários. Então você está tratando essa questão ao longo da sua história e você decidiu falar a respeito da empresa, colocar o nome da empresa e você decidiu colocar o nome da pessoa que trabalha, que inclusive ainda trabalha lá. Se você não tiver provas em relação a isso, pode ser que a empresa se volte contra você e pode ser que a própria pessoa se volte contra você. Então, vale muito você pensar a respeito disso daí. Outro tipo de literatura que a gente se enquadra muito com essas questões polêmicas é a literatura que ela serve ali como um aviso, né? A literatura que está levando informações às pessoas para que elas comecem a perceber algo que está acontecendo. Então a gente tem aí literatura que está falando sobre o abuso infantil, a gente tem literatura que está falando ali, tem até uma certa investigação, uma desconfiança em relação a alguma coisa, ela acaba gerando ali um gatilho que é até de alerta de quem está lendo. Então se você passa por um tipo de história que está acontecendo alguma coisa, você fala, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. E eu nunca imaginei que uma coisa dessa pudesse acontecer dessa forma. Então, eles servem ali, é uma história polêmica, é um tema polêmico a ser tratado, mas ele serve como algum tipo de alerta ali para o leitor. Tá fazendo uma crítica social, ou de repente você tá escrevendo uma literatura, uma história, por exemplo, você escrever um livro que é infantil, onde você tá mostrando para as crianças que não existe essa coisa de me toca aqui, me toca ali, ou faz isso, ou faz aquilo, não existe, isso é errado. E você tá colocando ali detalhes de como ela deve prosseguir, para quem ela deve contar, quem ela deve procurar. Você está colocando informações que são um pouco mais diretas, você está colocando ali detalhes que vai ser muito perceptível, vai ser muito automático para uma criança que está vivendo uma situação como essa. Ok, é um tema muito polêmico a ser trabalhado, mas é uma história que precisa ser contada, é algo que você precisa escrever. Então existem essas pequenas diferenças aí que você vai perceber. Dá para contar uma história polêmica? Não só dá, como deve ser contado histórias polêmicas, trazendo assuntos delicados. Mas existe a necessidade de eu trabalhar a representatividade apenas nessa questão polêmica? Eu só posso trabalhar com pessoas que estão acima do peso, se eu estiver falando de gordofobia? Não, você tem que levar personagens que estão acima do peso para se apaixonarem, porque a vida é assim. Tem que levar personagens que estão ali acima do peso, porque eles são CEOs, porque a vida é assim, essa é a realidade. Você tem que levar personagens de representatividade em todas as histórias que você estiver trabalhando. Então é por isso que eu falei que o tema polêmico é polêmico de ser comentado, de ser falado, porque existem pequenos detalhes aí que talvez tenha uma interpretação equivocada. Então, se por um acaso alguém ficar com dúvida em relação à história que está trabalhando, a maneira em que está desenvolvendo essa história, ou em relação a alguma coisa algum comentário que eu fiz aqui no vídeo, pode entrar em contato que a gente conversa a respeito e eu vou tentar sanar essa dúvida. Se tiver alguma coisa, um acréscimo a ser feito, eu incluo num próximo vídeo ou vocês podem colocar aqui nos comentários.
A minha ideia é que eu possa fazer uma aula, que eu possa ali passar alguma coisa que seja proveitosa dentro da sua história, que você, assim que assistir esse vídeo, assim que assistir essa pequena aula, você possa ir direto para o seu material e a partir dali tomar decisões em relação àquilo que você está fazendo, àquilo que você está escrevendo. Eu quero muito que você possa publicar esse livro e que ele possa ser lido, que ele ganhe aí muitos e muitos leitores. Por enquanto é isso, um beijo a vocês.